Estamos vendo uma escalada sem precedentes e a pressão externa sobre o judiciário brasileiro. O deputado federal Eduardo Bolsonaro foi acionado pela Casa Branca e é dessa matéria que nós vamos tratar no dia de hoje. Meu nome é Victor Mota, seja bem-vindo ao canal e não se esqueça de deixar o seu like. E claro, se você não for inscrito, inscreva-se e vamos para a matéria. Após a última postagem deste domingo, tivemos ainda assim um reforço realizado por Donald Trump, saindo em defesa de Jair Messias Bolsonaro e relembrando a perseguição política que ocorre no nosso país. Mas novos desdobramentos nos chamam a atenção. Eduardo Bolsonaro foi acionado pela Casa Branca e é sobre essa matéria que nós vamos tratar. Vejam só, a Casa Branca solicitou ao parlamentar que não fale com terceiros sobre sanções estudadas por Washington contra o ministro Alexandre de Moraes. Segundo interlocutores de Trump, o vazamento poderia atrapalhar a implementação de diferentes medidas em análise. Temos também aqui, após tomar conhecimento de que os Estados Unidos estudam punir Moraes com a severa lei Magnitsky, o presidente Lula acionou o Itamaraty para tentar resolver essa questão e prosseguir com a iniciativa. Os esforços diplomáticos, contudo, não alcançaram, ao menos por hora, o resultado esperado pelo Palácio do Planalto. Para aqueles que achavam, e acreditavam que tudo não passava de uma bravata, é o resultado que a Casa Branca e Donald Trump não estão para brincadeira. Tá? Uma vez que Donald Trump, as suas empresas já mencionaram, já citaram a Alexandre de Moraes e até o momento não houve resposta, o que mostra falta de interesse pelo ministro e falta de atenção sobre a seriedade dos fatos. Alexandre de Moraes vem se comportando como se tudo isso fosse apenas uma encenação política, mas nós percebemos pela última postagem de Donald Trump em suas redes sociais que não se trata de bravata, até mesmo porque Donald Trump não é homem de bravatas. Donald Trump, ele quando faz uma postagem é porque ele está falando algo que de fato é sério e ele tem se empenhado nesta questão, ele tem observado a perseguição política que Jair Messias Bolsonaro vem sofrendo no nosso país e com isso, essa iniciativa da Casa Branca de chamar o Eduardo Bolsonaro para uma conversa, para que ele não passe mais informações, para que ele mesmo não mencione nada em relação às sanções, é justamente para que as implementações elas ocorram de forma consistente. Então, isso só nos reforça a ideia de que tudo vem ocorrendo e os trâmites estão em andamento. Algo que no passado nós ainda não tínhamos aquela noção de que de fato estavam ali ocorrendo. Hoje, após todos esses indícios, mensagem de Donald Trump, reforço de Donald Trump e agora esse acionamento da Casa Branca, chamando Eduardo Bolsonaro e pedindo para que ele não comente mais nada, para que as implementações ocorram, isso só faz reforçar a ideia de que está tudo sendo preparado. Alexandre de Moraes já foi citado algumas vezes desde fevereiro e não respondeu. Citado pelas ações que ocorrem ali no estado da Flórida, que move as ações movidas pelas empresas de Donald Trump e Rumble contra Moraes. E até o momento parece que ele tem achado isso como se fosse algo corriqueiro, algo que não tivesse seu devido valor. Mas o governo já entendeu, e principalmente o Lula já entendeu que a coisa vem tomando uma escalada e parece não ter fim. Agora a coisa começa realmente a tomar corpo e que a gente comece agora a entender que tudo vem caminhando para uma sanção
E ela pode estar muito próxima, mais próxima do que a gente imagina, tá? Donald Trump, com essa postagem que ele fez, dizendo ali em relação à caça às bruxas, ele cita, inclusive, não somente Jair Messias Bolsonaro, mas cita seus familiares, que inclui aí mulheres, filhos, principalmente Eduardo Bolsonaro, que está vivendo fora do país devido a essa perseguição política, uma vez que ele aqui no Brasil não encontrou mais formas de poder recorrer, uma vez que a gente sabe que o STF está aí apoiando completamente este governo petista. E a perseguição ela tem sido acirrada não somente contra parlamentares, mas também contra os próprios cidadãos brasileiros. Aqueles que estão apenados com as suas penas desproporcionais, vêm sofrendo uma tortura que nunca se viu na história. Tivemos aí o caso Felipe Martins, por exemplo, onde passou 10 dias numa solitária. Tivemos o próprio Mauro Cid, que também teve negado a visita do seu pai, teve negado a visita da sua esposa, tá? E aí resolveu por mentir. Felipe Martins passou 10 dias numa solitária sem ver o sol e mesmo assim, mesmo não sendo militar, permaneceu com seu posicionamento e permaneceu também com a sua fidelidade, não delatando o que não era verdade. Então nós vemos que esse processo todo que vem ocorrendo no nosso país, ele é uma perseguição política clara, tá? Sabemos também que aquela turma, né, a primeira turma toda é aliada ao PT. Temos ali Dino, temos ali Carmen Lúcia, temos ali Zanin, temos Alexandre de Moraes, que é vítima, que é PGR, que é Ministério Público e que também é advogado. Então temos ali figuras que estão completamente contaminadas por um aspecto político. E isso tem sido visto pelo mundo inteiro. Tem sido, inclusive, alvo de críticas pelas mídias, pelos veículos de comunicação mundo afora. Tivemos a revista The Economist fazendo postagens sendo críticas ao governo Lula e também tivemos matérias que foram críticas à atuação do STF, por exemplo, quando ela falou que Alexandre de Moraes era um popstar, que ele parece que não gostava era de aparecer, né? Então isso foi algo que vem ocorrendo, a mídia internacional vem vendo, Donald Trump vem percebendo isso já desde o início, Eduardo Bolsonaro, junto com Paulo Figueiredo, tem travado uma grande guerra, tá? Nesse sentido, pois eles estão na linha de frente lá nos Estados Unidos. Paulo Figueiredo esteve em audiência pública no Congresso, relatando o que ocorre no Brasil, relatando o caso Flávia Martins, que é aquela brasileira que teve aí a sua prisão decretada, né, por uma postagem, mesmo ela sem saber, ela descobriu através de por acaso ela descobriu pesquisando para uma amiga algo relacionado ao seu CPF, ela foi pesquisar o dela e por acaso ela viu que ela estava ali com um pedido de prisão decretado em seu nome. Então, nós percebemos que a perseguição política, ela ocorre. E ela ocorre de forma muito clara, só cego não vê. Agora tivemos também, né, após essas postagens de Donald Trump, após esse acionamento da Casa Branca, chamando o deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro para esta conversa, eu acho que foi mais um pedido, né? Um pedido para que ele fique ali tranquilo, não fale nada a respeito. Mas tivemos também, no dia 7 agora, tivemos a Justiça norte-americana
citando o Alexandre de Moraes sobre os casos que envolvem a, a Media Truth, né, que é a da Truth Social, as empresas de Trump, e também tivemos também a Rumble, né, que está nesse caso, e Alexandre de Moraes, como eu falei anteriormente, não respondeu até o momento quaisquer que seja a citação. Foi citado também recentemente sobre a IEPA, tá? Que é um procedimento que eu acredito que seja improvável. Eu até trouxe em outras matérias, pois ela saiu em outros veículos de comunicação, mas eu fui estudar a respeito e esta IEPA parece que ela trata-se de algo emergencial a nível nacional, tá? Então, acredito que essa sanção que seja aplicada de nível econômico, algo nesse sentido, não seja utilizada no caso de Alexandre de Moraes, porque ela é algo que tem uma magnitude muito maior, tá? Mas pode ser aplicada pelo Donald Trump apenas com uma assinatura. Essa lei, inclusive, ela dá poderes para que ele aplique, mas como eu falei, em caso de uma emergência nacional. Então, eu acredito que essa seja descartada, não acredito que seja aplicada pela magnitude que ela possui. Então, veremos agora com a lei Magnitsky como as coisas ocorrerão. Agora, após essa citação, percebi que Alexandre de Moraes foi à Lua, ficou maluco, né? E eu vou trazer essa matéria para vocês. Fica evidente que após as postagens de Donald Trump e também a citação realizada pela Justiça norte-americana em nome das empresas de Trump e da Rumble, Moraes decidiu então retalhar e foi para cima do Alan dos Santos. Vejam só, Alan dos Santos recebeu uma multa de 50 mil por participar de um programa de jornalismo. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, multou em 50 mil o jornalista Alan dos Santos nesta terça-feira por participar de um programa jornalístico que supostamente criticou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e a própria corte. Claro, né, que ele não ia deixar de fazer esta menção. De acordo com a decisão, Alan dos Santos teria descumprido determinações anteriores de bloqueio e suspensão de perfis em redes sociais ao participar de um programa intitulado Lula incha o Estado e o STF persegue brasileiros. E é uma ditadura de toga. Abre aspas. Alan dos Santos, o Alan dos Santos utiliza as redes sociais para atacar as instituições democráticas, notadamente o Supremo Tribunal Federal, bem como o próprio Estado Democrático de Direito, escreveu Moraes no despacho. É muito evidente que isso não se trata apenas de uma retaliação, mas trata-se também que o Alexandre de Moraes começa a sentir os efeitos do galego e do Donald Trump, né? Alexandre de Moraes está sentindo que a coisa vem apertando para o lado dele, tá? E o Alan dos Santos, eu não sei se você sabe, mas ele está incluso neste processo das ações que são movidas pelas empresas de Donald Trump e da Rumble, como uma das pessoas que foram aí, né, perseguidas, que foram perseguidas pelo ditador de toga, todo-poderoso, cabeça dourada. Então, ele se vê agora nesta situação, tá? Encurralado, e você sabe como é um gato quando ele está acuado. Ele tende a atacar, né? Ele ataca para qualquer lado. Então, ele já decidiu atacar Alan dos Santos, tá? Com essa multa. Inclusive, eu vou procurar melhor saber sobre essa questão, mas parece que alguns integrantes da Timeline também receberam a multa. O que me estranha bastante, né? Não, acho que não chega a estranhar isso, não, porque já faz um bom tempo que Alan dos Santos vem utilizando redes sociais, vem participando de programas como Timeline, eu acompanho, tá? E agora, somente neste momento, Alexandre de Moraes
resolve agir. Então, isso é bem claro que é uma retaliação feita pelo ministro, mas ele não parou por aqui, ele decidiu também ir atrás de quem, adivinhe? De Eduardo Bolsonaro, claro. Ele não poderia deixar de ir atrás daquele que está lá fazendo um belíssimo trabalho, tá? Como parlamentar, uma vez que eu já falei aqui, ele não tem mais recursos para que ele possa atuar em nome da democracia e também em nome de um devido processo legal adequado e que esteja alinhado à nossa Constituição. Então, vamos lá, que eu vou trazer esta matéria. Moraes prorroga inquérito contra Eduardo Bolsonaro. Investigação aberta pelo ministro para apurar a atuação do deputado licenciado nos Estados Unidos vai se estender por mais 60 dias. Nesta terça-feira, 8, a pedido da Polícia Federal, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, prorrogou o inquérito contra o deputado Eduardo Bolsonaro por mais 60 dias. Abre aspas. Verifica-se que o investigado Eduardo Bolsonaro permanece praticando condutas com o objetivo de interferir e embaraçar o regular andamento da ação penal 2668, que já se encontra em fase de apresentação de alegações finais pelas partes. Fecha aspas, justificou Moraes ao esticar o processo. A investigação foi aberta pelo próprio Moraes em maio deste ano para apurar a atuação do parlamentar nos Estados Unidos. De acordo com o procedimento, Eduardo tem pressionado o governo Donald Trump a baixar sanções às autoridades brasileiras, entre elas Moraes, e até o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet. Olha só aqui, abre aspas, verifica-se uma escalada de reportagens que noticiam que o parlamentar licenciado estaria em contato assíduo com interlocutores do governo americano, com o objetivo de conseguir a imposição de retaliações a autoridades públicas brasileiras, que estão relacionadas com a denúncia oferecida contra o seu pai e com as investigações que nela desembocaram, bem como outras em curso, disse Gonet. Então, o que nós podemos falar sobre isso é que Alexandre de Moraes está perseguindo Eduardo Bolsonaro. Isto está mais do que evidente para todos nós. A partir do momento em que ele recebe uma citação, recebe essa mensagem, que foi uma bomba, né, de Donald Trump. Donald Trump reforçou sua mensagem. Ele viu que Eduardo Bolsonaro não foi para fora para ficar indo para a Disney. Eduardo Bolsonaro foi para resolver assuntos dos quais nós brasileiros aqui estamos sofrendo. Hoje, nesse país, você não tem mais segurança para falar o que você quer. Você não tem segurança para expor as suas opiniões. As críticas pelo governo, por exemplo, você percebe que na última crítica que houve naquela revista The Economist, realizada falando que o Lula era um ser impopular e que era uma ameaça ao Ocidente, você percebe que o Lula coloca o Itamaraty para responder uma revista, um veículo de comunicação. Olha que papel que o Itamaraty se colocou. Perceba que as críticas que são realizadas também contra o STF, por nós, estão sujeitas a punições hoje em dia. Nós estamos cansados de falar aqui, tá? Que tudo isso é uma perseguição e só fica
cada vez mais visível com as atitudes do Moraes após as ações que estão ocorrendo. Ele ir para cima do Alan dos Santos após tanto tempo do Alan dos Santos usar redes sociais, participar de programas. Ele agora para cima do Eduardo Bolsonaro, estendendo o prazo, tá, de inquérito, de uma investigação que ele mesmo abriu. Vejam só, nosso ordenamento jurídico está uma completa zona neste país. Algo que jamais se viu na história. A gente vê juristas falando, a gente vê aí, por exemplo, o doutor Jeffrey Chikine, várias vezes também comentando a respeito, agora se tornou advogado do Felipe Martins, né? Nós vemos a atuação da advocacia, como tem sido prejudicada pelo judiciário. Advogados que não têm quem os defenda. Este seria a ordem dos advogados do Brasil, mas que não se pronuncia. Tivemos o doutor Sebastião Coelho impedido de entrar na audiência, exercendo o seu papel, uma vez que ele tem o seu cliente dentro dos processos dos supostos atos golpistas. Foi, inclusive, levado coercitivamente, preso no dia, pegaram o celular dele. Tivemos também aquela situação, após todas as oitivas terem sido televisionadas, terem sido transmitidas, tivemos a cariação do Mauro Cid com Braga Neto, sendo impedidos os advogados, sendo impedida a transmissão, os advogados de gravarem, de filmarem, e o impedimento da transmissão em si, algo que já tinha se tornado público. E era algo que tinha sido falado em uma oitiva publicitada, ferindo aí o princípio da publicidade, uma vez que ele se tornou público. Inclusive a fala do Mauro Cid, as falas do Mauro Cid já eram públicas, foram televisionadas, filmadas, todos tinham conhecimento. A cariação deveria ser da mesma forma e não foi. Então tudo isso corroboram para que os Estados Unidos da América, Donald Trump, veja que o Brasil começa a se tornar uma grande ameaça também aos Estados Unidos. Temos a questão do BRICS agora também, né? Onde Donald Trump, talvez tenha sido o BRICS que tenha dado aquele estalo no Donald Trump, pois foi após as reuniões aqui após não, foi no mesmo dia, né? No domingo, à noite, após a reunião do BRICS, Donald Trump, ele fez aquela primeira postagem já, né? Então, ele já entendeu quais são as verdadeiras intenções do governo Lula. Ele já entendeu quais são as intenções do judiciário brasileiro. E a pressão externa, ela está aí. E eles já estão sentindo. Agora, vejam só o que Eduardo Bolsonaro falou em uma de suas postagens. Já vou adiantando, tá? O principal está no final, e não é a frase do "deixem o Bolsonaro em paz". Então vamos aqui agora para o último parágrafo, está chegando aquele momento que eu queria falar com vocês. O grande povo do Brasil, repare só, mais uma vez ele cita a palavra povo brasileiro. Ele falou lá no começo, agora ele repete no final, no fechamento do texto dele. O grande povo do Brasil não aceitará o que estão fazendo com o seu ex-presidente. Estarei observando a caça às bruxas em caça alta. Ele não está falando apenas de Jair Bolsonaro. A palavra está no plural. Caça às bruxas. Percebeu? Contra Jair Bolsonaro, a sua família e milhares dos seus apoiadores bem de perto. E aqui vem o que eu queria ressaltar. Milhares de seus apoiadores. Trump, ele tem a exata noção do que está acontecendo
porque ele sofreu isso na pele. O mote dele lá nos Estados Unidos foi justamente esse, né? Falando, olha, os poderosos querem você. Eu só estou no meio do caminho. Então o Trump, ele representa a resistência popular. Ele é aquela pessoa que toma a frente do problema para não permitir que pessoas comuns, igual a vocês, que por vezes pensam, né? Ai, ninguém liga para mim, ai, ninguém se importa comigo. O Trump se importa, o Bolsonaro se importa, nós nos importamos. Essa foi a parte mais importante que eu estou falando, é contra os apoiadores da perseguição, não é contra o Bolsonaro. O Bolsonaro só representa os apoiadores. Perceba que o que ele fala aqui é uma grande verdade. Donald Trump, ele enfrentou, ele sabe melhor do que ninguém, essa perseguição política, tá? Inclusive ele faz a citação que ele sabe disso 10 vezes mais. E ele também sabe qual a importância da representatividade que possui o Bolsonaro para a população brasileira. Uma vez que muitos, realmente, isso foi até bom o Eduardo Bolsonaro ter tocado, muitos acham que, bom, esqueceram de nós, né? Nós como cidadãos comuns, ir a manifestações não vai dar em nada, é sempre a mesma coisa, não muda. Aí é onde vocês estão enganados. As manifestações, todo o apoio popular que vem sido dado à causa da anistia, ela vem lembrar os excessos que o judiciário e Alexandre de Moraes vem cometendo. Então, aquele que pensa, olha, eu não estou sendo lembrado, isso realmente, eu vou perder meu tempo lutando pelo meu país. E muitos começam a desistir. E a gente sabe que isso não é anormal, tá? Até porque a gente vem vendo várias e várias ações, a gente vem vendo as investidas do judiciário de Alexandre de Moraes sem parar, querendo imputar o crime de golpe de Estado, de organização criminosa aos agentes, às autoridades que nós conhecemos, aos militares que estão neste caso, também aos cidadãos que se encontravam em uma manifestação que simplesmente saiu do controle, se tornou ali uma baderna. Mas eles querem utilizar deste dia, deste fato, para dizerem que são os defensores da democracia. Mas em nome dela, eles vêm agindo contra a população brasileira e de forma completamente antidemocrática. Uma vez que tira-se um grande nome da concorrência das eleições de 2026. E esta é a intenção, é de neutralizar por completo Jair Messias Bolsonaro para que as eleições de 2026 sejam livres. Mas parece que eles estão entendendo que o governo por si só já derreteu. Quem é o próximo nome do PT? Lula? Lula saiu agora nas pesquisas agora que foram divulgadas, inclusive eu trouxe na data de ontem. Lula tem sido visto pela maioria da população, ainda mais após essa questão do IOF, como pior governo em relação ao do Jair Messias Bolsonaro, tendo aí uma rejeição imensa como se nunca viu na história. Então o STF está vendo que não tem nome para substituir Jair Messias Bolsonaro. Eu digo para a concorrência. Mas se Jair Messias Bolsonaro, mesmo assim, continuar inelegível, nós teremos outros nomes da direita. O Eduardo Bolsonaro, por exemplo, é um desses nomes. Mas, agora, com a tentativa de incriminá-lo por obstrução da justiça,
que é isso que eles querem fazer, tá? Aquele trecho onde Alexandre de Moraes fala que ele está lá fora atuando em nome do seu pai, atrapalhando, né, o andamento do julgamento das ações do STF, ele quer dizer ali que ele está obstruindo a justiça. Então, isso é um crime previsto no Código Penal. Então, o que ele quer fazer é incriminar Eduardo Bolsonaro, que é outro nome fortíssimo para as eleições à presidência da República. Mas eu não acredito que isso seja possível. E eu acredito também, eu tenho ainda a minha certeza de que veremos em breve, tá? Isso eu estou falando com total segurança. Pode ser no dia de amanhã. Pode ser no dia de amanhã. Veremos sanções sendo aplicadas a Alexandre de Moraes. Mas não pense que vai parar somente no Alexandre de Moraes. Ela vai se estender a outros ministros. No entanto, Alexandre de Moraes está pensando já em criar aí um cenário de terceirização de responsabilidade, onde ele vai incluir aí outros ministros. Sairemos da primeira turma com 5 ministros e vamos para o plenário. Então ele quer levar o caso, o julgamento, previsto agora, talvez para setembro, de Jair Messias Bolsonaro, para o plenário, com 11 ministros. Aí é onde ele coloca todo mundo, ó. Eu não vou segurar essa batata quente sozinho. Vocês entenderam como Alexandre de Moraes está sentindo? Eu nunca vi na vida ele tomar, tá? Ele começar a tomar iniciativas como essa que demonstram, tá? O seu ressentimento e o seu sentimento de que as leis serão aplicadas. As leis serão aplicadas. E ele terá o destino que ele próprio escolheu. O Eduardo Bolsonaro, ao ser chamado para ter essa conversa e para, na verdade, esse pedido que foi feito pela Casa Branca, é um indício claro. Se nós tínhamos antes alguma dúvida, é claro que as mensagens de Trump já disseram tudo para nós. Para quem é bom entendedor, já entendeu. Mas agora ficou muito mais claro quando a Casa Branca chamou ele e falou assim, olha, não comente mais nada. Se eles falaram isso, aguarde e você verá. Eu te agradeço pela sua atenção. Peço para você escrever aqui embaixo, deixe o seu comentário. Não se esqueça também de deixar o seu like. E vou fazer um pedido também. Ajude o canal. Está aqui embaixo o meu Pix, pixvitorpix@gmail.com. Nós precisamos dessa ajuda voluntária de todos os patriotas. Somos um canal independente, lutando pelo nosso Brasil. Então peço a sua ajuda, tá? Faça qualquer valor, o valor que vier no seu coração. Mas não deixe de contribuir com o nosso canal. Inscreva-se, tá? Verifique se você é inscrito, ative o sininho para não perder nenhuma matéria nossa aqui. E nos vemos em breve.